aí na lição 7 da nossa revista, a carta, a epístola de Paulo a Timóteo e Tito, e é a lição número 7, mas no capítulo 6. E na nossa revista, o título é Os Perigos do Dinheiro. Eu coloquei ali o título da revista. Mas nesse capítulo 6, o Paulo não fala só do dinheiro. Nós observamos aí na revista que o autor pegou do verso 3 ao verso 10 e o foco dele foi o dinheiro. Mas esse capítulo 6, ele tem mais coisas para acrescentar aí para a gente. Então, nós abordamos o verso 1, 2 e 3, e agora nós vamos para o restante, do 3 ao 10. E ele vai falar um pouco, Paulo vai falar um pouco também dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Embora, então, a revista foca, e a gente vai chegar lá. Nós vamos chegar no texto aqui que aborda o dinheiro. Obrigado, irmão. Tudo bem? Tudo bom? Nós vamos chegar lá no texto que aborda o dinheiro, mas ela não fala só sobre isso. Então a gente está estudando esses ensinamentos. Então, acompanhe aí comigo 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler aí do verso 3 ao verso 5, aonde o Paulo fala exatamente sobre falsos mestres, falsos ensinos, dando alguns alertas. Vamos ler aí. Vamos tentar entender esse texto. Então, o capítulo 6, ele aborda o assunto dos senhores, dos servos. Aí ele agora está falando um pouquinho sobre os falsos ensinos, e aí depois lá no meio ele vai falar sobre o dinheiro, e lá no final ele fala como se comporta o homem de Deus. Então olha que interessante, Então Paulo aborda 4 assuntos assim que ele vai expondo e vai colocando para Timóteo. Dá a impressão, estou falando aqui que dá a impressão, não estou afirmando isso, que ele tem tanta coisa para falar que ele precisa falar rapidamente, dar instruções rapidamente para Timóteo. Bom, primeira coisa que nós temos que entender aí, no texto, está lá, nós vemos a palavra doutrina. É importante a gente entender aí o que é doutrina, porque nós batistas, nós crentes, e não está errado pensar assim, tem a doutrina do pecado. O que é? É o que a gente pode e não pode fazer. Tem a doutrina da salvação. É isso, está correto? Está. Por quê? Doutrina é um conjunto de ideias, a serem transmitidas, a serem ensinadas. Então, nós não podemos pensar aqui em doutrina só como algo específico dentro do sistema religioso. Não sei se você sabia, dentro do direito eles também têm essa palavra. O advogado fala a doutrina de tal coisa. Não sei se vocês já assistiram julgamentos em séries, e o advogado lá, discursando a doutrina da lei tal. Então também existem em outras áreas, não só no cristianismo, doutrina. Então o que é doutrina? Ensinamento, ideias. É algo que eu vou ensinar. Quando eu vou ensinar alguma coisa, é uma doutrina. Ok? Existe lá um consenso sobre aquele assunto. Então é importante entender isso. O Paulo está falando, se alguém ensina
falsas doutrinas é quase que uma redundância, né? Se alguém ensina falsas coisas, falsos ensinamentos, é que às vezes a tradução, o jogo de palavras, às vezes o tradutor não escolhe da maneira apropriada, mas a pessoa lendo, Timóteo lendo a carta de Paulo ali naquela época, ele entendia que é alguém ensinando coisas falsas, ok? Alguém ensinando algo que não foi o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Outra coisa importante, o que é ensino segundo a piedade? Para nós que usamos aí, né, a palavra vem do latim e tal, o que você pensa quando se fala em piedade? Normalmente se fala compaixão, né? Quando usa a palavra piedade, a gente pensa assim, piedade é eu ter dó daquela pessoa, ai, coitada, né? Mas da tradução lá do hebraico, o que a pessoa entendia nesse contexto que Paulo está escrevendo é o que? Devoção a Deus, respeito às coisas de Deus. Então, quando Timóteo lê aqui a palavra piedade, na cabeça dele não vem compaixão, dó pelas pessoas. Porque se a gente voltar aqui, né, piedade é fonte de lucro. Então eu ter dó da pessoa, compaixão é fonte de lucro? Não, Timóteo está entendendo que naquela época existiam alguns mestres falsos, ensinando controvérsias, ensinando coisas erradas, e eles achavam que esta paixão que eles tinham por aquele ensinamento era uma fonte para arrecadar fundos, arrecadar lucro, ok? Então o sentido aqui que se dá não é de compaixão. Para nós latinos, né, a palavra compaixão é a dó de alguém, piedade, coitado, né? Mas na tradução correta aqui é devoção a Deus. Então se eu falar o irmão Mário, o irmão Basílio são pessoas piedosas, nós entenderíamos, são pessoas que têm compaixão pelos outros. O Timóteo entenderia, não, esses dois, eles têm devoção a Deus, eles têm respeito pelas coisas de Deus. Pode usar também a palavra pia, né? Exato, também. Se vê, no italiano católico, por exemplo, tem muito nome próprio que é pia. Né? Pia, exato. Então, eu gosto de destacar isso porque às vezes a gente, né, na tradução cai uma palavra lá em português que a gente está tão habituado a usar e a gente pode fazer um relacionamento errado, tá? Então, duas coisas, doutrina é ensino, ok? Um ensino que tem base, que tem fundamento, comprovado, é uma doutrina. Então na Bíblia a gente tem ensinos que são baseados na palavra de Deus, no que Jesus falou. Então isso é uma doutrina. E a piedade é devoção, respeito às coisas de Deus. Então nesse texto aqui é essa a palavra. Fala aqui, né? Nós pensamos que isso é coisa de modernismo, né? Gente ensinando coisa errada. Não. A igreja primitiva já tinha um monte de gente tentando ensinar coisas erradas. Do lado dos pagãos, tinha um grupo de homens, eles eram chamados de sofistas. Eles eram filósofos ou metidos a filósofos, vamos dizer assim. O que eram essas pessoas, né? Pessoas consideradas sábias, okay? Então o sofista, né, via, nossa, ele é sábio, né? Olha que homem, né? Então estes homens
eles faziam negócio. Eu pensei assim, poxa, esse negócio de vender informação, então, já é antigo também, não é novo, né? Os sofistas da Grécia Antiga, logo depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, eles foram as pessoas que começaram a cobrar o ensino, né? Exato. E eram as pessoas realmente preparadas. Então, eu pensei que esse negócio de cobrar pela informação, que hoje a informação tem um valor, né? As empresas compram banco de dados, pô, deve ser coisa moderna, que nada. Antigo, né? Os filósofos, os sofistas, eles eram convidados, né? Eram remunerados para ir, né? Quando falava assim, fulano de tal vai discursar, enchia, né? Fazia fila de gente para escutar esse homem falar, porque ele tinha fama, né? Ele tinha, era considerada a opinião dele. Então, isso é ruim? Vamos ver aí que em algumas situações eram ruins, né? Primeiro, alguns deles, não vamos aqui dizer todos, a gente tem contribuição de muitos deles aí, né? O Basílio até citou depois, mas muitos deles tinham discursos irreais, né? Eles eram, né, como diz na gíria hoje, eles viajavam na maionese, né? Então, tem tantas formulações que foram colocadas aí pela filosofia que hoje foram derrubadas, né, cientificamente. Então, um dos problemas é que eles ficavam tão cheios de si, né, se sentindo tão importante, que eles começavam a inventar histórias para falar para as pessoas. Lembra de um texto que nós estudamos, onde o Paulo fala das fábulas? Vocês lembram dessa lição ainda que a gente falou? Então, né, quando eu já não tenho muito mais o que falar, eu começo a inventar, né, a mostrar algo, né, eu preciso continuar cativando o meu público. Então esse era um problema. O segundo, eles tinham sede de aplausos. Eles queriam ser admirados, né? Ele ia lá porque, nossa, né? Ai, olha, tudo cheio, eles acabavam de falar, né? E desejavam o louvor a seu critério, né? Para eles, o importante eram os números. Parece com alguma coisa moderna isso aqui hoje, né? Discursos irreais, sede de aplausos, louvor para si mesmo, preocupação com números. Lá na igreja primitiva, mais ou menos lá 100, cento e poucos anos depois de Cristo, estava lá esse pessoal e eles estavam infiltrados na igreja. Mas com todo o ensinamento de Paulo Batista, tipo pessoa ainda? Pois é, né, irmão? E a gente já devia ter aprendido e não aprendeu, né? Então, o que ele diz aqui, claro, né? Existe sempre, em toda época, tem as pessoas sérias, né? Tem as pessoas delicadas, mas haviam aqueles que estavam em busca desses itens aqui, que é meio parecido com hoje, né? A gente tem falsos mestres com discursos irreais, né? A gente tem falso mestre querendo receber aplauso, né? Igrejas com 7.000 membros que depois que o sujeito falou, a igreja inteira aplaude, glória a Deus, aleluia, né? Eles desejavam o quê? Louvor para si. Eu vou na igreja tal porque o fulano de tal me curou. Não foi Deus, foi fulano de tal, o pastor tal, o bispo tal, né? Números. Minha igreja é a maior, a minha igreja arrecada tanto, né? Então isso já havia lá naquela época. Entre os gregos, o grego era o sujeito que mais gostava de sentar e
discutir alguma coisa. Eles tinham até lá o chamado Areópago, né? Onde se reuniam os sábios para poder conversar, bater papo, né? Então senta eu e o Basílio lá em meu armário e fico o dia inteiro lá, filosofando, mas isso, tal. Então, eles gostavam disso. E se o sujeito sabia falar, dinheiro no bolso. Porque quem sabe falar, convence. Certo? Hoje não é mais assim. A gente já é esperto, já não cai na lábia de qualquer um. Olha lá, irmão Mário. O senhor não cai na lábia de qualquer um, não, né? Eu? Então, naquela época, hoje não acontece mais, estou sendo irônico aqui, né? O sujeito que sabia falar, dialogar, expor as suas ideias, fala bonito, né? Palavras bonitas, ele fazia fortuna, né? Ele era respeitado. Então, a igreja primitiva estava crescendo nesse cenário. Isso era o que estava acontecendo lá na igreja primitiva. E o Paulo estava preocupado com isso, né? Em outros textos o Paulo falou das fábulas, fica perdendo tempo com fábula, com genealogia. É disso que o Paulo está falando, ele sabia disso. O Paulo era culto, né? O Paulo era uma pessoa muito inteligente, Deus deu muita sabedoria para o Paulo, e ele conhecia o sistema romano, grego, tanto que ele foi convidado para discutir, era raro isso, ele foi convidado para discutir com os filósofos gregos, né? Então a igreja estava nesse ponto, e o Paulo estava preocupado se isso não ia invadir a igreja. Esse pessoal, esses sofistas, esses filósofos, entrar na igreja, e porque eles eram eloquentes, falavam bem, será que eles não iam contaminar com o seu discurso a igreja? Então Paulo estava preocupadíssimo com isso aí. E então ele fala para Timóteo, né? Ele alerta Timóteo, ele instrui Timóteo como é que se deve comportar, né? Qual é uma característica do falso mestre? Vaidade, né? O seu desejo não é apresentar Cristo, mas é a si mesmo. O foco é nele, né? Não em Cristo e na obra de Cristo. Existem pregadores e mestres, e já naquela época já existia, que eles estavam mais preocupados em ganhar seguidor. A Bíblia mesmo relata, né, do homem lá, Simão, o mágico, né, que foi lá pedir para Pedro e Felipe para dar aquele poder para ele, né, de fazer milagre. E se você ler o texto lá, você vai ver quantas pessoas não seguiam ele. Milhares de pessoas seguiam, né, porque consideravam ele um mestre, né, um ensinador. Então, eles estão preocupados consigo mesmo, né? A primeira característica do falso mestre é essa, irmãos. Se a pessoa quer atrair atenção para si, então ela não está fazendo o que é correto. O falso mestre, ele é piedoso. O mestre verdadeiro, ele é piedoso. O que é? Ele tem amor por Cristo. Ele tem amor pela obra de Deus. E é esse o propósito dele. E ele se humilhar. Ele se colocar numa posição de humildade. O apóstolo Paulo mesmo fala isso nas suas cartas. Bom, tem um tipo de cristianismo que se interessa mais pelos argumentos do que pela vida. Era o que estava acontecendo lá. Então esse pessoal estava na igreja, uma pretensa conversão, eles estavam ali. Qual era o prazer deles? Discutir esses assuntos, fábulas, né? Lembra que a igreja estava misturada, né? Tinha escravo, tinha senhores,
tinha grego, tinha romano. A igreja agora não é a igreja do judeu, não é mais a sinagoga do judeu. A igreja, depois de Jesus Cristo, é universal, é para todos. O evangelho, Paulo foi designado para levar o evangelho a todos. Então há uma mistura na igreja. Então tem lá os gregos, tem os sofistas, e esse pessoal se ocupava dessas coisas, ficar discutindo, mas isso, mas aquilo. Os rabinos, até os rabinos são chegados nisso aí. Pega a lei lá, não trabalhar no sábado. Eu já falei isso aqui, mas se eu levantar isso aqui, pode? Não pode, isso aí é trabalho. Percebe que não queria usar a palavra tolice, mas que tolice esse tipo de discussão. Então eu não posso abrir a porta, é trabalho. É trabalho. Só observando os irmãos aqui de Genópolis, que são muito judeus, eles, o primeiro andar é o andar mais valorizado que tem no prédio, porque trabalho pegar o elevador. Porque o judeu ele vai até o 10º andar e vai pela escada, no Shabbat. Eu ouvi a mesma coisa ali. Eu ouvi até uma pessoa falando o seguinte, que os botões do elevador, eles ficam tudo programados para parar de andar em andar, porque apertar o botão não pode. Então percebe, irmãos, como é perda de tempo. Às vezes a gente fica discutindo coisinhas. Estava acontecendo lá na igreja, e o Paulo tinha medo disso. Isso vai afastar vocês. Timóteo, avisa o pessoal da igreja, não fica perdendo tempo com isso, com esses falsos mestres, que falam que tem piedade, mas só querem dinheiro, lucro, querem poder, querem ser os melhores na igreja. Então Paulo está preocupado com isso aí, Então, ser membro de um círculo de discussão, estudo bíblico, passar horas agradáveis discutindo doutrinas é bom, mas não torna você cristão. Então o que torna nós cristãos? Eles, meus imitadores. Ele não fala assim, falem o que eu falo, discutam a doutrina que eu discuto. Ele fala, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então, o que nos torna cristão, não estou dizendo que é mal, a gente vem à igreja, lógico, a gente conversa, fala, sobre as coisas, mas não é isso que torna a gente cristão. É a minha vida, como eu me comporto, como que eu ajo frente às situações. É isso que é cristão. Então, você é cristão? Sou. Por quê? Eu vou lá na igreja Batista Esperança. Não. Eu sou cristão. Por que você é cristão? Porque eu estou seguindo os passos de Jesus Cristo. Eu estou seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Esse é o cristão. A gente pode ter pessoas na igreja que vão na igreja há 30 anos e não tem nada de cristão, não tem nada de comportamento cristão. Então é isso que o Paulo está alertando Timóteo, irmãos? É isso que ele está falando do cuidado. O falso mestre, ele perturba a paz, ele é competitivo, ele quer ganhar a discussão. Quando ele não consegue, ele começa a insultar a pessoa. Você é ignorante, você não entende nada disso mesmo, você não estudou isso direito, Ele contradiz posições teológicas, às vezes até ofende o caráter da pessoa. Isso é o que faz o falso mestre. Você já deve ter visto pessoas aí, falando, pregando, que às vezes tem esse tipo de atitude, que tem esse tipo de comportamento, de ofender, de questionar, de negar a palavra de Deus. Então Paulo está preocupadíssimo aí
com essa situação. O falso mestre vai comercializar a religião, ele vai querer lucro, ele considera o seu ensino não como uma vocação, mas como profissão. Então, é triste quando um líder de uma igreja considera aquilo como uma profissão e não como uma vocação. O Paulo fala que ele pregava por quê? Porque ele tinha sido constrangido pelo amor de Cristo. Então ele pregava por isso. Não era para ganhar dinheiro, não era para ganhar fama, não era para obter lucro. Ele mesmo fala sobre isso nas suas cartas. Tá? O que ele está afirmando aqui? De fato, o amor à obra de Cristo, a paixão pelo Evangelho, realmente é isso que é fonte de contentamento e lucro. Não palavras, arrogância, orgulho. Então ele está dizendo, olha, Timóteo, o importante é a sua devoção. Você, com essa devoção a Cristo, esse amor pelo Evangelho, isso é lucro. Por quê? Porque a gente não trouxe nada para cá. Então não é para eu me preocupar com o que eu vou ter aqui. Nós já vamos entrar aí e analisar melhor esse texto, Ele fala lá, nós não trouxemos nada para cá e não vamos levar nada mesmo. E aí, esse último aqui é bacana, esse aqui todo mundo faz. Esse todo mundo faz, Tendo o que comer e com quem vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Isso é uma verdade. Irmão, nós vivemos felizes todos os dias, com roupa sem roupa, sem TV, sem internet. Se tirar o meu telefone, eu continuo feliz sem o meu telefone, sem meu tablet. Pode levar meu carro que está lá na garagem, que eu não tenho nenhum apego. Isso não leva câmera. Eu não tenho apego por nada disso. Porque se eu tiver o que comer, o que vestir, eu estou satisfeito. Difícil, Difícil, irmão? Difícil, Puxa vida. Pois é. Vamos lá. Bom, mitos. A gente tem um monte de mitos aí sobre dinheiro ensinado no meio evangélico. O tempo não vai dar para a gente aprofundar tanto aí, Mas tem um monte de mitos, um monte de inverdade. Dinheiro é problema, entendeu? Se você falar que não é, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Tá bom, mas é que tem que falar que o dinheiro é amaldiçoado? Não, tem muita gente que faz muita coisa boa, inclusive pessoas que não são crentes, que não conhecem Cristo, fazem coisas boas com dinheiro. Por exemplo, lá o americano, ele tem o hábito ele estudou numa universidade, ele doa dinheiro para a universidade. Que no Brasil eu nunca vi falar de um empresário que estudou numa universidade e doou dinheiro. O americano doa, não é, Basílio? Você que conhece os costumes americanos. O Bill Gates doa fortunas para universidades, o Steve Jobs doava. Então, esses empresários americanos que ganharam dinheiro, eles não conhecem o Evangelho, não conhecem nada e doam generosamente. Muito dinheiro, não é essa a questão, mas o que a gente tem? Irmãos com dificuldade na área financeira, e aí aqui ninguém tem dificuldade na área financeira, todo mundo aqui tranquilo. Irmãos com dificuldade na área financeira se tornam vítimas dos enganadores, se tornavam naquela época e se tornam hoje. Os irmãos sabem do que eu estou falando, Eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero ofender ninguém, Mas eles são motivados o quê? Por lucros. Tem muitas pessoas aí buscando Deus
para obter lucro, para obter prosperidade, para ter bens materiais. Os irmãos sabem, a gente vive vendo gente citar o Velho Testamento para justificar isso aí. Mas ninguém fala do Paulo, do Pedro, do Tiago, do João, né, que sofreram, foram torturados, que viveram, vamos dizer assim, entre aspas, sob o nosso ponto de vista, viveram na miséria. Mas se você comparar como Paulo vivia e como Davi vivia, você queria ser quem? Fala a verdade, não mente. Você queria ser o Davi, não é? Viver no palácio. Paulo vivia na prisão, né? Chicoteado, ele fala, né? Então, eu quero ser Paulo ou quero ser Davi? Eu quero ser Davi, ficar no castelo, roupinha, né? Só que as pessoas não veem, né, esses homens, que a fonte de contentamento deles era a piedade. É isso que o Paulo está falando, a devoção a Deus, e não o lucro, e não o que eu ganho, não o que eu recebo, né? Então, ele está dizendo aqui, a palavra que ele usa aqui, né, para contentamento, mais uma palavrinha aí para traduzir direito, é autarqueia, né, autarqueia. O que ela se refere? Autossuficiência completa e total, né? Então, a pessoa que tem contentamento é a pessoa que está serena, tranquila, ela tem autossuficiência. Tudo que eu tenho está ótimo, me basta, está beleza, está perfeito, eu estou completo, eu estou total com o que eu tenho. O Paulo fala isso, ele fala, já passei fome, já passei frio, mas eu estou tranquilo, né? Eu tenho contentamento, porque eu tenho Deus, eu repouso em Deus. Então ele diz, eu sei o que é passar fome, o que é passar frio, né? Já sofri. Olha, o próprio Paulo declara isso, né? E só isso que Paulo fala já derruba todas essas teorias desse pessoal aí que fala muito de que se você não tem grana é porque Deus não está te abençoando. Então Paulo era amaldiçoado, concorda não? Não é? Sob o ponto de vista da teologia da prosperidade, o Paulo não foi abençoado, foi amaldiçoado. Olha que absurdo, né? Olha que falso ensino, percebe? Deus não prometeu nada para a igreja. Exato. Agora a gente tem que separar Israel e a igreja. Exatamente. Israel, pelo contrário. Agora, a gente até hoje, o israelita, o judeu, ele é uma pessoa que tem boas posses em geral. Exato. Mas não que Deus prometeu para Israel, mas não prometeu para a igreja. Exatamente. Bem lembrado também pelo irmão Basílio. Todas essas promessas que essas pessoas ficam citando são promessas para Israel, né? Para a igreja foi prometido, vós passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, olha como é sutil a palavra do falso mestre. E as pessoas caem, por quê? Por amor ao dinheiro, né? Não adianta a gente negar, dinheiro é importante. A gente sem dinheiro, a gente fica mal, deprimido, chateado, aborrecido. Eu, você, essa palavra aqui, contentamento, né, é independente das coisas exteriores, né? Ela tinha em si o segredo da felicidade. Essa é a palavra que Paulo usa, né? A piedade, o amor a Deus, ao Evangelho, é grande fonte de contentamento. Eu estou em paz, eu estou tranquilo, né? Então, o contentamento que Paulo fala aqui não é da possessão, não é de objetos externos, é uma atitude interna em relação à vida. Se você estudar aí história, se você ler, você vai ver também quantos homens que não seguiam o ensinamento da Bíblia, largaram tudo e viviam contentes. Um monte, né, de grandes homens, não estou falando de evangélicos, né, mas grandes homens que ensinaram as suas filosofias e ensinaram esse conceito de que
Não é importante isso. Em Filipenses 4:11, Paulo usa o mesmo termo. Depois você dá uma lida lá. Indicando que um estilo de vida do legítimo cristão não depende do dinheiro para sua satisfação e paz interior. Vou fazer uma pergunta, cuidado para responder, pensa bem, estou até com medo de fazer. Uma pessoa que tem uma grande soma de dinheiro guardado, ela está confiando no dinheiro para o seu futuro ou em Deus? Não precisa responder. Essa pergunta é difícil. Não precisa responder, é para você pensar. A nossa afirmação, a minha e de muitos, eu preciso ter uma reserva em dinheiro porque eu tenho que garantir o meu futuro. Então quem garante o seu futuro é o dinheiro que você guardou, não é Deus. Você está confiando no dinheiro, não em Deus. Irmão, começa a pensar nisso. Eu não quero definir aqui, não quero dar uma resposta. Lê a Bíblia, procura. Começa a pensar. Será que eu estou confiando no que eu estou acumulando ou estou confiando em Deus? E também não estou falando aqui, cuidado, eu detesto os extremos. Os opostos são perigosos. O bom é o equilíbrio. Então vamos ver, dá tudo que você tem, dá sua casa, dá seu carro, não é assim. Vamos entender aqui, aonde está o meu coração, está depositado em quem? Eu confio naquilo que eu tenho ou eu confio em Deus? Se eu perder tudo que eu tenho, eu continuo com contentamento? Ele diz: não adicione as posses do homem, mas subtraia os seus desejos. Olha, desejo, a gente acaba querendo adicionar coisas. Eu quero. Interessante, né, irmão? Qualquer pessoa que tem um certo volume de dinheiro, ela não está contente com aquele volume. Exatamente. Ela quer mais, Porque dinheiro traz outra coisa que atrai a gente: poder. Dinheiro, poder, duas coisas que a gente adora ter. Vai dizer que você não adora ter dinheiro e poder? Você não queria ter? Não precisa responder. Ter dinheiro e ter poder é o que todo homem almeja. Alguns não, vai falar toda, estou generalizando. Bom, então não é que o cristianismo exige a pobreza, não estou falando isso. Ser cristão não é lá, agora eu me converti, agora eu vou dar tudo, vou andar rasgadinho, humildezinho. Não é disso que nós estamos falando, cuidado, os extremos são perigosos, Não há virtude em ser pobre. Ser pobre é ruim, lógico que é ruim. Ter necessidade, passar fome é ruim. Não é disso que a gente está falando, O que a gente está falando é aonde eu deposito a minha esperança. Aonde está depositada a minha esperança? Contentamento. Eu estou feliz com o que eu tenho, é isso. Está ótimo, o que eu tenho está ótimo. Eu fico impressionado, às vezes tem gente assim, eu vivi isso na minha vida profissional. O sujeito, eu saio do trabalho e vou fazer isso. Mas para que isso que você está ganhando não é suficiente? Mas eu quero trocar de carro, o meu filho vai mudar de colégio. É isso, Aquilo você já ganha, você já tem seu emprego, você já tem seu trabalho. Mas quanto eu quero mais? O que eu quero acrescentar mais a isso aí? E quanto custa para você? Quando você disser assim, o que eu tenho de Deus é uma bênção. Eu sempre questionei isso. Tudo que eu tenho de Deus é bênção. Aí eu falo, mas custou o meu relacionamento com a esposa? Custou a educação dos meus filhos?
Custou uma amizade? Custou eu fazer algo para Deus? Poxa, então Deus me abençoou, eu perdi meu casamento, perdi meus filhos, perdi meus amigos, estou fora da igreja. Esquisito, né? Será que é bênção? Tem gente que trabalha 15 horas por dia, esquece a esposa, o filho, a família e diz que é bênção de Deus o que ele tem. Irmãos, baseado na Bíblia, no que Paulo fala, que Jesus fala, eu questiono isso aí. Eu questiono. Bênção de Deus é aquilo que eu consegui e eu tenho contentamento, eu estou bem no meu casamento, a minha família está ok, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, minha esposa me respeita, meus filhos me respeitam, todo mundo bem encaminhado, eu estou bem com todos na igreja, com todos na minha família, então eu sou abençoado. Então eu tenho grande fonte de contentamento. Agora, se tudo que eu tenho custou alguma coisa, talvez não seja a bênção de Deus, talvez não seja a bênção de Deus. Então, felicidade, irmãos, provém de relação pessoal. Tinha um pastor uma vez que pregou, falou assim: companheiro, a hora que você estiver lá no hospital, prestes a morrer, o que você quer do seu lado? A sua família ou o seu BMW? Quem você quer do lado da sua cama? A hora que você estiver naquela hora, que você sabe que não tem mais jeito, quem que você quer do seu lado? O seu Mercedão de um lado, a sua casona do outro, ou os seus filhos e a sua esposa do lado da sua cama? O que vão falar de você a hora que você estiver lá no caixão, A verdade, porque parece que depois que morre todo mundo fica bonzinho, já reparou? Mas a verdade mesmo, a verdade. Diz que o pastor estava lá: Deus tem esse homem, maravilhoso homem, crente, dedicado, pai amoroso. Aí a mãe cutucou o filho: vai ver se é seu pai que está lá mesmo. Porque é isso que a gente tem que ver. Bom, não deu tempo de terminar. A gente vai pegar o verso 9 e o verso 10 no domingo que vem. Vamos